Semana, e agora a gente vai falar mais especificamente da saúde mental dos idosos que foram atingidos por essas enchentes, e a saúde deles também requer atenção, e por isso a gente vai bater um papo agora com a psiquiatra Nina Rosa Furtado. Nina, muito boa noite, obrigada por nos atender. Boa noite, obrigada pelo convite de participar desse trabalho tão importante que vocês têm feito, orientando e esclarecendo todos os gaúchos. Parabéns. Eu gostaria que a senhora começasse a nossa conversa, doutora Nina, explicando, né, por que o idoso merece também uma atenção um pouco maior quando a gente fala em saúde mental, porque a gente sabe que nós vamos ter agora o aumento, né, dessas doenças psiquiátricas como depressão, transtorno de estresse pós-traumático. Isso, de certa forma, é comum em situações de tragédias coletivas como a qual nós estamos passando agora. Mas por que o idoso ele é, digamos assim, mais vulnerável a esse tipo de situação e requer mais cuidado também nesses momentos? Sim, tu colocasse muito bem que todo mundo está sofrendo, tem uma tristeza generalizada, mas as duas pontas assim dessa linha de tempo, a infância e a velhice, os idosos, merecem uma atenção muito especial. Os idosos têm características bem específicas. O idoso tem muito da sua identidade construída na sua casa, seu quarto, as suas fotografias, os amigos, vizinhos, todas as suas memórias estão ali naquela casa. Muitas vezes é um orgulho muito grande ter a sua casa que foi conquistada com muitos anos de trabalho, tem o chimarrão com a mulher, com o marido. Essa rotina dá uma identidade e uma segurança para o idoso. De repente, tudo isso se some e tu imagina assim, que passa na cabeça de um idoso que muitas vezes tem dificuldade até de entender coisas mais simples do dia a dia. De repente ele perde todas aquelas referências que o identificam, que o tornam uma pessoa importante muitas vezes, o orgulho que muitas vezes um idoso tem da sua casa, e ele vai parar num outro lugar com uma porção de gente, onde ele não sabe bem o que vai acontecer, não sabe nada às vezes do que vai acontecer, e isso pode causar muito sofrimento emocional. Muito sofrimento emocional no sentido de tristeza, ansiedade, confusão mental, angústia, sem saber o que fazer, insônia. Então, essas alterações estão muito relacionadas a essa mudança tão repentina e trágica, né? Bom, e a gente, há pouco até antes da senhora conversar conosco, o nosso colega que estava ali na Zona Norte, ele relatou que houve o resgate de uma senhora que relutou muito para deixar a sua casa, né? Eu ouvi, a teimosia, né? Isso, exato. Sim. Isso conversa muito com o que a senhora tá nos dizendo, né? De que há essa dificuldade, essa relutância, mesmo sabendo que pode até colocar sua vida em risco de repente, né? De deixar aquele lugar porque está, digamos assim, está enraizado ali mesmo. Está enraizado ali, dá segurança. A pessoa pensa assim, se eu sair daqui eu vou perder tudo que eu tenho, não sei se serei capaz de reconstruir, onde é que eu vou morar, com quem eu vou morar, e isso nós estamos ainda pensando em idosos que têm um pouco de família às vezes, né? Tem um filho que pode receber, mas não é a mesma coisa que a casa dele, né? Do lugar onde ele tem as referências, as memórias. Imagina assim, perder todas as memórias, todos nós sentiríamos muito. Não é só o idoso, mas o idoso mais porque ele se considera assim quase que no momento da vida de usufruir daquilo ali, de viver com tranquilidade. E aí tem essa perda. Então a gente entende essa teimosia. É o medo de perder a memória. E eu não sei se é correto, se a gente pode fazer, de certa forma, doutora Nina, um paralelo com o que a gente viveu durante a pandemia do Covid-19,
Porque na pandemia nós também... Foi uma tragédia coletiva, né? Foi uma tragédia coletiva. Um pouco diferente, Viviana. Isso. Não sei se tu concorda comigo. Eu ia perguntar para a senhora justamente isso, porque me parece que na pandemia, claro, foi horrível também, mas nós tínhamos aquela coisa assim, bom, fica em casa. A gente tinha o conforto da nossa casa. E agora nós estamos vivendo uma situação que as pessoas não têm o conforto da sua casa para ficar. Não tem o conforto, não tem a segurança. Tu disseste muito bem. A pandemia tinha assim, fica em casa, usa máscara, te cuida, passa álcool, mas a pessoa estava ali. Tem pessoas, velhinhos, idosos, que ficaram 1 ano trancados dentro de casa com a esposa, os filhos largando o rancho na porta, mas estavam ali, viam televisão, tinham toda a sua rotina preservada, né? Vão tomar o café a tal hora, vamos dormir a tal hora. Nessa situação agora nós não temos mais. Eu vejo assim figuras, imagens de idosos no meio daquele abrigo, eu acho que essas horas assim de tragédia aparece o melhor do ser humano e o pior. Não é assim, o melhor é essa solidariedade, essa generosidade de pessoas que se dedicam muito, que ajudam, que salvam. E o pior é quando a gente vê assim saques e coisas tão difíceis assim de acreditar que possam acontecer nesse momento. Mas eu acho que tu tem razão, assim, que é diferente. A rotina foi muito mais preservada, foi mais segura, preservou a identidade das pessoas ficando em casa, né? E acho que há também, né, além dessa questão de segurança, de as pessoas estarem em casa, terem a sua vida, as suas rotinas em tese, não, lá na pandemia não eram alteradas. Não, era bem, assim, tudo igual, mas tinha... Mas era mais semelhante ao dia a dia, né? Exatamente. Exatamente. Acho que hoje tem a insegurança, não só de deixar suas casas, mas aquilo de repente estar vendo assim até onde essa água vai avançar, até um certo temor coletivo que muitas pessoas tiveram em algum momento de será que eu vou ficar eu também debaixo d'água, para onde eu vou correr, o que eu vou fazer, quem vai me socorrer, enfim. Exatamente. E o noticiário mais constante até, né, porque ele acabou sendo natural por ser o estado inteiro nesse momento, né, debaixo d'água. Mas assim, o medo de morrer, o medo da morte, o medo de não conseguir sair, é muito traumático, né? Quando a gente fala assim de estresse pós-traumático, tem muito a ver com isso. A pessoa sofre um trauma tal naquele momento que ele não tem como metabolizar aquilo no seu psiquismo, assim, nas suas emoções. Eu não sei, eu não estou nem entendendo bem o que está acontecendo. Aí depois a gente vê todos esses sintomas que eu citei, de tristeza, ansiedade, insônia, que vão ficar ali presentes. Uma chuvinha qualquer pode desencadear uma crise de pânico, de ansiedade aguda, porque aquilo fica registrado como um perigo iminente, né? E acontece que a pessoa, às vezes, quase morre, né? Eu acho muito importante a gente estar atento para isso, porque tem uma série de providências e coisas que eu gostaria de salientar aqui, assim, nos abrigos. Eu acho muito importante que os idosos, eu prefiro chamar os velhos, porque não fica assim uma coisa, parece meio disfarçada, chamar idoso. Os velhos precisam também, assim como as crianças, que conversem com eles, que expliquem o que aconteceu várias vezes, que expliquem o que poderá acontecer, o que vai acontecer depois, agora, quando as coisas estiverem mais tranquilas, para onde que ele vai, com quem ele vai morar, o que aconteceu com a casa dele. É muito importante ver nos abrigos se não tem alguma medicação que ele deixou de tomar, se não está apresentando alguma doença física, uma diabetes, um problema cardíaco, uma hipertensão. É importante que tenha esse tipo de atenção com o velho, e é importante também esse cuidado emocional, conversar, orientar, muitas vezes poder explicar, porque essa sensação de que eu não sei mais o que vai acontecer comigo é muito ruim, né? É extremamente ansiogênico. A gente também tem isso.
Se imagina se a gente tem, eu não sei se vocês têm idosos na família de vocês, sim, pai, sim. mãe, avós, né? É muito importante saber o que vai acontecer comigo. Isso dá muita aflição. E há um sentimento também, né, doutora Nina, de pessoas assim que eu imagino que haja esse sentimento. Eu trabalhei a minha vida inteira e agora eu tô, como as pessoas idosas dizem, eu tô no fim da minha vida e agora eu tenho que passar por isso. Como é que eu vou conseguir reconstruir alguma coisa nesse momento? Exatamente. Não só no aspecto financeiro, econômico, que é trágico, que é muito importante ter uma atenção a isso, mas o próprio aspecto, assim, eu conquistei essa casa, né? Eu trabalhei a vida toda, conquistei essa casa, assim, quase que a pessoa se sente, assim, meio no seu castelo, né? Que a gente diz, assim, eu sou o rei aqui do meu castelo. Assim, a pessoa tem as referências, eu conquistei isso aqui, eu posso receber os meus filhos, eu posso receber os meus netos, e isso tudo sumiu de repente, né? É muito, muito, muito trágico. E passar desse período, né, assim como a pandemia que a gente citou como exemplo aqui para fazer um comparativo, se foi, né, esse período vai passar, né? Sei lá, em 30, 40, 50, 60 dias, que vai estar na fase que já está se chamando da reconstrução. Exatamente. Quais são as providências que devem ser tomadas também nesse período, né, digamos assim, que vai ser o do pós-trauma, com essas pessoas, né? Porque elas, em tese, vão retomar suas vidas, mas há que se ter um cuidado, né, com elas a partir desse momento? Há que ter, sim, eu acho que sim. Claro, tem muitas situações aí que a gente não teria nem como saber todas, mas assim, quem tem filhos, quem tem pessoas que podem auxiliar nesse período onde as coisas serão reconstruídas, facilita muito. A gente se preocupa mais com o velho solitário, o velho que talvez morasse até sozinho muitas vezes, ou morasse perto da casa do filho, mas tinha a sua casinha. Esse velho que vai ter que ter uma atenção muito especial. Assim, nós vamos ter que ter muito cuidado para acompanhá-lo, para ele ter perto da casa dele um posto de saúde, que tem uma psicóloga, um psiquiatra, que ele possa, às vezes, conversar. Eu acho que tem que ter um cuidado especial para essa reconstrução, assim, porque não é uma reconstrução para uma vida de 50 anos, é uma reconstrução para um final de vida, ou pelo menos uns 10, 15 anos, que são para usufruir um pouco com mais tranquilidade a sua vida. E ele não está sabendo, né, se isso vai poder acontecer. E tem alguns questionamentos aqui de quem está nos acompanhando no WhatsApp da Gaúcha e também na live, doutora Nina. E a senhora pontuou essa questão logo no início da nossa conversa aqui, da necessidade também, ou na medida do possível, dos abrigos poderem contar, né, com esses profissionais, com psicólogos, psiquiatras. Muito importante. A gente sabe que nós estamos num momento inicial que é um momento de sanar o frio das pessoas, sanar a fome das pessoas, mas essas pessoas vão permanecer por um tempo significativo nesses locais. Exatamente. E nós temos que pensar nisso também. Sim, elas vão ter fome e frio de carinho. Não é assim, o aquecimento de um carinho, de uma atenção. Isso vai ser muito importante. Nós tivemos ali na PUC, assim, residentes da psiquiatria, colegas da psiquiatria que tiveram situações assim emocionantes de conversar com idosos que abraçavam os residentes, abraçavam os psiquiatras, agradecendo aquela conversa que vai tentar acalmar o máximo possível, tranquilizar o máximo possível, explicar que serão cuidados, que terá uma providência, que eles serão acompanhados. Isso é muito importante, falar com a família, esclarecer essa importância, esclarecer para que assim, o cuidado que o idoso tem que ter. Eu acho que isso é fundamental, nós temos sempre esse acompanhamento de profissionais da área da saúde, assistentes sociais, psicólogos, que possam dar atenção para essa classe especificamente. Bom, doutora Nina, muito obrigada por conversar com a gente.
trocar essa ideia e trazer também uma preocupação que precisamos ter com todos nós, né? Porque a saúde mental aí é uma questão... Abalada. Exatamente, de todos nós, mas claro, e a senhora justificou muito bem um cuidado maior aí com as crianças e também com os idosos. Muito obrigada, viu, doutora Nina? De nada, parabéns pelo trabalho de vocês.